Primeira vez que teve uma coordenação entre a FAB, o DECEA e os operadores que estavam tanto trabalhando na segurança do evento, quanto a parte da Polícia Militar, que hoje também já opera com os drones no monitoramento. Então, o que a gente sempre fala é que tem que se aumentar a coordenação e aumentar a vontade dessas pessoas estarem dispostas para fazer essa coordenação entre os órgãos. Em relação à aeronave tripulada, qual é o teto de altitude máxima de um drone? 120 metros, 400 pés, salvo quando se tem alguma restrição. Então, todo evento de grande magnitude, o espaço aéreo é fechado apenas para as aeronaves tripuladas. Tá. E aí você precisa de uma autorização especial para conseguir adentrar dentro daquele espaço. Muitas vezes, um case recente que a gente teve, que foi muito positivo, pela primeira vez a gente usou soluções de anti-drone. Então, o jogo da NFL, que aconteceu esse ano, na Arena Neoquímica, não teve só drones fazendo monitoramento. Teve drones sendo apreendidos porque estavam voando no espaço aéreo sem autorização. Então, essas pessoas foram conduzidas para a delegacia e vão responder de 3 a 5 anos por acessar o espaço aéreo e colocar em risco a navegação, enfim, navegação não, a parte tripulada das aeronaves. Onde eu moro, se vem um drone na minha casa, dou um tiro. Essa é a pergunta que todos fazem, né? Essa semana a gente recebeu muitos e-mails. O que as pessoas podem fazer quando um drone está lá na sua casa, né? Então, eu estava em casa e um drone desceu na minha casa. Hoje, só quem pode dar um tiro, ou, né, não sei se tem CACs aqui no auditório, mas é muito legal dar um tiro no drone, mas você vai acabar respondendo criminalmente por isso, a não ser que você for um órgão militar. Então, se você estiver voando um drone em cima de uma base militar, com certeza você vai ser abatido. Agora, o que eu costumo falar para as pessoas é, cara, tira o tênis, pega uma vassoura, tira o chinelo e joga. Porque, teoricamente, isso já aconteceu comigo, no final de semana, na casa dos pais, né, condomínio, e aí vai o drone lá e fica lá olhando, né? Isso é muito chato. Então, hoje já tem a própria regulamentação do próprio condomínio. Então, é muito interessante isso, né? Você vai voar um drone no condomínio, você pode? Pode. Mas o condomínio já vai lá ver se você está dentro das regulamentações, até porque se o drone cair e ele cair num terceiro, numa pessoa, num carro ou alguma coisa assim, você também vai responder por isso. E se o seu drone não tiver o seguro correspondente a isso, a sua situação vai piorando um pouquinho. Então, passou uma ferramenta, graças a Deus o Brasil adotou ela como profissional, né? Tá. Eu gosto de falar que, por exemplo, na Europa tem lugares que é proibido. Só porque um cara foi lá e quis ter a brilhante ideia de voar no aeroporto de Amsterdã. E aí ele causou aí mais ou menos uns 25 milhões de euros de prejuízo. Tem até um vídeo no YouTube que mostra o que aconteceu com o espaço aéreo das aeronaves tripuladas. Então, ficou um congestionamento e o aeroporto ficou fechado por quase 4 horas porque você não sabia se eu vou descer e o drone está lá ou se não. E aconteceu aqui também no aeroporto de Congonhas. E a gente sempre fala que o nosso mercado, ele hoje já está... São mais de 170 mil aeronaves registradas, não tripuladas, e a gente quer que em 2025 as aeronaves tripuladas passem o número de aeronaves tripuladas, que é o que já acontece nos Estados Unidos. Entendi, perfeito. Te pergunto isso porque a gente vê internet, notícias todo dia, daqui a pouco vai ter motodrone, o cara pilotando um drone, um maluco qualquer, andando em um drone como se fosse uma moto, né? A gente sonha com isso, mas não é bem assim, né? Tem toda uma regulamentação para isso, né? Esse sonho já virou realidade. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas tem uma empresa brasileira que trouxe o primeiro modelo de aeronave elétrica, que chama EHang, é uma marca chinesa. Lá ela já opera a 100 km, então ela já leva 2 pessoas, totalmente autônomo. E aqui o equipamento chegou sem bateria, e ele vai começar os testes agora, foi aprovado pela ANAC. Então, isso está atrelado ao que eu comentei no início de 2030. Então, esse cara fez esse investimento, com certeza
a infraestrutura de São Paulo, por exemplo, também não estaria pronta para isso, né? Então, as pessoas vão entrar, por exemplo, no Corporate Towers, vão subir e vão pegar não sei se vai dar muito certo, né? Então, na Austrália, é o país que já deu início a isso, então, os novos empreendimentos que estão nascendo, já existe um investimento para isso funcionar. Então, você já tem uma estrutura onde você vai estar andando na calçada, vai entrar no prédio e vai subir para pegar o táxi aéreo. Mas aqui fica complicado, né? Não tem guarda-corpo, tem uma questão também da questão da construção. Você tem que mudar um pouco esse mindset para o futuro, para isso funcionar. Márcio, você está usando essa tecnologia em algum momento? Você conhece alguém da área portuária que já está usando o drone para segurança, por exemplo? Considerando que o espaço que vocês têm é enorme e abarateia custo a nível de vigilância, por exemplo. Eu não tenho conhecimento, quer dizer, eu sei que a área portuária, alguns terminais privados, né, como o Santos Brasil, sim, porque tem essa questão de segurança, visibilidade, e eu só não sei se a iniciativa pública está tendo esse mesmo tipo de investimento, mas sim, já existe investimentos, porque isso agora é uma facilitação. Por tudo que foi falado, certamente é a melhor forma de você atacar esse problema de segurança. Muito bem. Gente, eu queria aqui, se alguém tiver interesse, aproveitar essas feras aqui presentes, fizer alguma pergunta, por favor, o momento é agora, o cálice para sempre. Por favor. Se identifica, por favor, obrigado. Sou Cida Rez, assessora da presidência da Prodesp para negócios estratégicos. E primeiro, parabéns, excelente o painel, mas eu fiquei muito interessada sobre a multimodalidade de transporte. E você falou o nome até bonito, que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, ferro-rodofluvial. E você falou que foi o primeiro projeto disso. Como que vocês veem isso ao longo dos próximos anos, né? Vocês chegaram a falar de planejamento e tudo. O que pode impactar para a não implantação desse tipo de multimodalidade? Né? Quais são os entraves para isso? E outra coisa, que isso eu entendo, e assim, eu não entendo muito do mercado, do business de vocês, mas eu entendo de custos, eu sou economista, contadora, então, né, no final, a última linha do resultado é impactada pelo custo Brasil. E isso, eu olhei com os olhos brilhantes. Vamos aproveitar, então, para saber quais são os entraves e quando vamos ter isso, por favor. Olha, eu diria que não há entrave, até porque, do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, o operador de transporte multimodal é uma entidade que já existe, ou seja, é uma entidade que pode fazer a multimodalidade, utilizar não só o transporte, mas outros serviços como armazenagem, cross-dock, ou seja, é uma entidade existente, só que ela é muito enviesada para uma única entidade de transporte. Então, por exemplo, um operador rodoviário hoje ele é um OTM, mas ele foca na sua solução, que é o rodoviário, por exemplo, e armazenagem. Então, o OTM ele tem muito potencial de crescimento e o foco é na solução, não é num ativo. É um agente de solução logística. Então, quando você pega um armador, que é uma empresa marítima, ela foca em encher o seu navio, e não necessariamente pensar na solução logística. Então, nos projetos logísticos que a gente conduz, nosso foco é o cliente otimizando a sua cadeia, olhando a melhor solução e não o melhor ativo. Então, você é uma empresa, vamos dizer, menos ativo em termos físicos, mas um ativo de solução. E aí, o maior viabilizador disso, muitas vezes, é máquinas e equipamentos que você precisa utilizar para esse tipo de solução, para reduzir o custo. Muito obrigado, Márcio. Posso complementar? Só um segundo. Por favor. Eu acho que o operador logístico, o freight forwarder, entendeu? Lógico, os componentes separados, sim, mas um agente logístico como eu ou outros pode criar, em combinação com essas modalidades, e criar esse sistema econômico. Não precisa ser a empresa de navio ter essa solução, porque elas às vezes não têm isso, não oferece isso diretamente para o cliente. Quem oferece é o agente de carga, representando o cliente que busca aquele embarque. Então, construir essa cadeia é em união, mas pode partir do agente de carga. Eu só queria complementar
para deixar aí a ideia. Muito É uma obrigado. coisa que eu entendo que é um impacto, é a orquestração de todos os atores. Correto. Obrigado. Adorei a palavra. Orquestra, Gente, vou usar. muito obrigado. Obrigado aos amigos aqui presentes. Foi sensacional. Considerem-se contribuinte do SIST daqui para o futuro. Por favor, a casa é de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer em conjunto com o SIST para 2025, 26, 27, a casa é de vocês, a hora que vocês quiserem. E vou fazer um convite aqui, gente, para finalizar. Prestem atenção. O SIST está organizando, junto com o nosso amigo aqui, Antônio Neves, na Rumo, uma visita técnica a Rumo, nos próximos meses. Então, aguardem notícias para o próximo início do segundo trimestre, estamos falando de março em diante, nós vamos ter o privilégio de visitar a Rumo Logística. Tá bom, gente? Aí está dado o recado. Senhores, muito obrigado. Meus queridos amigos aqui presentes, obrigado pela atenção mais uma vez. Muito obrigado, Renê, Antônio, Arnon, Marcelo e Márcio. Mais uma salva de palmas para os nossos painelistas. Pessoal que está aqui conosco, eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que está em pé, me ouvindo, cutuca o coleguinha que está ou conversando ou não está me ouvindo nesse momento para prestar atenção numa coisinha bem importante que a gente vai falar aqui agora. Então você que está aí atrás, vou repetir o convite, chama seu colega que está aí do lado, fala, ó, agora é quase hora de almoço, tem um recado bem importante então, para todos. Vamos lá, pessoal. Após o almoço, nós ainda temos um momento antes, após o almoço, no mesmo local em que cada um de vocês retirou o seu crachá, nós temos disponíveis fones de ouvido. Tudo que está sendo dito aqui no palco, vocês podem ouvir pelo seu fone, também ouvir aqui pelo microfone, mas como nós sabemos que agora nós estamos em um número muito grande de pessoas, eventualmente conversas pequenas podem fazer eco e incomodar quem está prestando atenção também aqui em cima. Então fiquem à vontade para ou continuar nos ouvindo pelas caixas de som, ou pelos fones de ouvido. Apenas no retorno do almoço, basta passar ali e retirar o seu fone na bancada de credenciamento. Mas antes disso, eu queria convidá-los para um momento muito especial. A história do SIST, ela se mistura com a história de muitas pessoas que fazem acontecer os segmentos de seguros e de transportes no Brasil e no mundo. Tudo isso só acontece, só é possível porque pessoas dedicam as suas trajetórias, CPFs dedicam as suas histórias e as suas trajetórias. E nesse momento a gente reserva um espaço para um merecido reconhecimento aos homens e às mulheres que são parte fundamental, não apenas da história do SIST, mas da história de todo o nosso setor. Eu convido aqui ao palco para concederem esses reconhecimentos as diretoras do SIST, Mayra Monteiro, Sidneia Borges, o nosso vice-presidente, Tiago Camilo, não pode aparecer na minha frente, eu chamo, o nosso presidente, Frederico Leopoldo, e um dos fundadores do SIST, já presidente do SIST, hoje presidente do nosso conselho, Alfredo Chaya. Uma salva de palmas para esta equipe de altíssimo nível. Passo a voz aqui para você, Chaya. Obrigado, Cris.
Bom dia, todo mundo! Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos. Galera do fundo, um instante de atenção, por favor. Só um instantinho. Galera do fundão. Só um momentinho, por gentileza. O tema é de um momento de respeito muito grande. A gente pede a participação de vocês também aqui. Em toda a trajetória, em todos esses anos do CIST, a gente sempre construiu o binômio, né, de conhecimento e relacionamento, isto é o encontro de hoje, e construiu um outro binômio importante, que é de tradição e inovação. Qualquer entidade, qualquer sociedade, qualquer